Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast Advogue para Servidores Públicos. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer atuar na advocacia em defesa de servidores. Lembrando que o objetivo de todos esses conteúdos é o advogar junto com você. Aparecendo uma causa no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo pelo link do WhatsApp da Alexandre Maza Advocacia. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E, além disso, estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, a Escola do Maza. Então, se você quiser se matricular no Advocacia Tributária, no curso completo da Reforma Tributária, advogando em licitações, advogando em contratos, uma infinidade de outros cursos, inclusive o Advogue para Servidores Públicos, cujo tema de hoje tem relação com o curso. Você encontra os links também na descrição desse vídeo. E hoje eu vou falar a respeito de rito do processo administrativo disciplinar. Hoje estou fazendo essa transmissão no dia 10 de junho, uma quarta-feira, e amanhã, dia 11 de junho de 2026, eu tenho orgulho de ir para a minha querida cidade de Goiânia participar do maior congresso de gestão de recursos humanos na administração pública, que é o RH 360, organizado pelo pessoal da Comprev. Então, eu vou falar sobre PAD amanhã e na preparação desse conteúdo eu destaquei aqui para hoje alguns temas relacionados ao processo administrativo disciplinar, hoje com ênfase em rito, em procedimento do PAD. Bom, o que é um PAD, processo administrativo disciplinar? É um procedimento para apuração e punição de infrações funcionais. A instauração de um PAD, como regra, é obrigatória a partir do momento em que uma irregularidade chega aos ouvidos de uma autoridade pública. Todo o Estatuto de Servidor Público prevê deveres e proibições. Deveres são obrigações de fazer, proibições são obrigações de não fazer. Qualquer servidor que violar um desses deveres ou proibições terá que responder a um processo administrativo disciplinar. Por exemplo, um caso que desperta muita dúvida. O Estatuto proíbe que servidores públicos aceitem presentes de particulares. Há uma normativa federal que admite presentes de até R$ 100 se forem brindes para servidores federais. Eu não sei a diferença de presente para brinde, isso para mim é a mesma coisa. Mas eu não correria o risco de aceitar um presente dentro da repartição pública, porque isso é uma infração funcional punível com até demissão a bem do serviço público. Então, às vezes, um chefe ele espera durante a vida toda para que um sujeito que seja um desafeto subordinado a ele cometa um pequeno erro. Então, às vezes, esse pode ser um pequeno erro. Aceitar um presente, ainda que de pequeno valor, e que isso enseja a instauração de um PAD. As regras do PAD variam de acordo com a legislação local. Cada município, cada estado tem a sua própria lei. Mas, em geral, os PADs seguem o rito estabelecido na Lei 8.112 de 90, porque essa lei é copiada e colada nos estatutos estaduais e municipais. Outra coisa importante, o Supremo Tribunal Federal, ele dispensa a participação de advogado na defesa técnica de acusados em processo disciplinar. Eu tenho dito em todas as minhas tribunas, todas as oportunidades que eu tenho, que eu acho uma loucura o servidor ele mesmo se defender num processo disciplinar, mas tecnicamente ele não é obrigado a constituir um advogado. O rito do PAD deve assegurar o cumprimento de princípios processuais, como devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duplo grau. O rito pode variar de uma esfera para outra, mas atende, como eu disse, à Lei 8.112, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei 9784. Não há necessidade de instauração prévia de uma sindicância, é possível que o PAD seja instaurado diretamente, mas é recomendável que seja aberta uma sindicância antes. Existe um rito sumário do processo administrativo disciplinar,
Para infrações de gravidade mais leve, e mesmo assim é obrigatória a existência desse procedimento sumário. É o caso, por exemplo, de abandono de cargo, inassiduidade habitual ou acumulação ilegal de cargos. Mas o rito convencional do PAD é o que nós chamamos de PAD ordinário, procedimento comum. Quais são as fases desse procedimento? Instauração, que envolve um pequeno juízo de admissibilidade quanto à acusação que está sendo feita, autuação, né, que é a formação do processo, e importante também, juntada e instauração do próprio processo. A portaria, que é a inicial, né, o documento inicial da abertura dos trabalhos, deve descrever com precisão os fatos, mas não precisa enquadrar os fatos em nenhum dispositivo legal. Nós falamos que tem que ter a descrição detalhada dos fatos, mas não é preciso tipificar. Outra dica muito importante: o ideal é que a entidade federativa tenha uma comissão processante permanente, porque isso atende melhor ao princípio do juiz natural. Se não tiver essa comissão permanente, não há impedimento a que se instaure uma comissão para julgamento de um PAD específico. Nós costumamos falar que há um trio processante. Trio processante são os 3 servidores que devem integrar a comissão do processo administrativo disciplinar. Depois dessa fase de instauração, tem a fase de instrução, que é a produção de provas, com ato de instalação dos trabalhos, notificação pessoal do acusado, que pode inclusive impugnar os membros da comissão, intimação de testemunhas, interrogatório do acusado, que sempre tem que ser feito depois da oitiva de testemunhas, e a comissão sempre deve estar presente. Os 3 membros têm que acompanhar todos os atos do processo. São realizadas reuniões também e, se for o caso, um saneamento do processo disciplinar para suprir eventuais defeitos. Se a nulidade for insanável, o vício for insanável, deve ser instaurado um novo processo com uma nova comissão. Ainda na fase de instrução, havendo elementos suficientes para a configuração de uma eventual infração, tem que ser praticado o ato de indiciamento, que é o enquadramento formal do servidor, ainda sem falar em nenhum tipo de penalidade aplicável. Depois vem a citação para a defesa, sem que o servidor se defenda. Se ele não se defender, ele vai ser considerado rével no PAD com a indicação de um defensor dativo. Bom, depois vem a fase da defesa, conhecimento formal do processo disciplinar, apresentação do rol de testemunhas, pode impugnar a autoridade instauradora, impugnações que se fizerem necessárias, contradita, elaboração de quesitos. Interessante que é bom que haja abertura de prazo para alegações finais. A lei não fala, a 8.112, em alegações finais, fala apenas em defesa, mas é conveniente que haja. E a instauração de prazo, abertura de prazo para alegações finais tem que ser requerida no momento da defesa. A seguir vem o relatório, que é o ato conclusivo dos trabalhos, com exposição de fatos, análise da defesa, apontando objetivamente pela condenação ou absolvição, tipificação com enquadramento da conduta, atenuantes ou agravantes e uma sugestão de penalidade. Lembrando o beabá do processo disciplinar: comissão processante não aplica pena. A comissão processante, ela não julga. Ela termina os trabalhos com um relatório conclusivo e aí o processo com o relatório são encaminhados para a autoridade superior, cuja hierarquia depende da gravidade da conduta que foi apurada. Normalmente, penas de maior gravidade, autoridade de maior hierarquia. Será a autoridade superior que promoverá o julgamento, aplicando ou não a pena. Lembrando, a autoridade superior não é obrigada a seguir o relatório, ela tem liberdade pela legislação de, inclusive, discordar fundamentadamente do relatório. Bom, aplicação das penas. As penas aplicáveis a servidores em um PAD são de advertência para faltas leves, suspensão de 30 a 90 dias, em que há uma margem de discricionariedade, a comissão, de acordo com a gravidade dos fatos, pode escolher o tamanho, comissão não, né? Autoridade superior, o tamanho da pena de suspensão, demissão
que pode existir destituição de cargo em comissão ou função gratificada, se o acusado for comissionado, ou cassação de aposentadoria e disponibilidade, se o servidor, ao longo do processo, já se aposentou. Importante, a qualquer momento nós podemos questionar judicialmente as decisões de um PAD, seja na via administrativa, que tende a não funcionar, ou na própria via judicial. Interessante, eu dei uma dica na semana passada, existe um material preciosíssimo na internet, gratuito, sobre processo administrativo disciplinar, que é o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria Geral da União. Eu recomendo que quem trabalha com PAD, especialmente integrando o trio processante ou quem advoga para acusados em processo disciplinar, o que é o meu caso, que digite no Google Manual do Processo Administrativo Disciplinar da CGU, Controladoria Geral da União, e você verá que esse material é bastante completo. Eu acho praticamente impossível que surja uma dúvida que esse manual não possa esclarecer. E é muito interessante que no sistema de nulidades de um PAD, o manual, ele identifica 5 ordens, melhor, de nulidades. Nulidades que podem atingir a competência, o sujeito, né, que é a mesma coisa que competência, o objeto, forma, motivo ou finalidade do processo. Sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. São os mesmos vícios que podem macular um ato administrativo, podem macular também o processo disciplinar. Então, há nulidades por incompetência da autoridade. Então, instauração, por exemplo, por uma autoridade que não tem competência regimental, julgamento realizado por agente sem atribuição legal ou designação irregular do trio processante. Muito importante dizer que não é qualquer ilegalidade que gera nulidade do procedimento. É preciso que haja, por parte da defesa, a demonstração de um prejuízo para a defesa causado por esse vício, por essa ilegalidade. Se não houver demonstração do prejuízo, o processo disciplinar não precisa ser anulado. Anulidades por vício de forma, quando normalmente há uma violação de direitos de defesa, então, início dos trabalhos antes de publicação da portaria. Além disso, falhas na comunicação processual, não existência de notificação prévia, citação, intimação dos atos processuais, cerceamento de defesa, impedir acesso aos autos, negar injustificadamente a produção de provas, deixar de intimar o acusado, restringir o acompanhamento do processo. Também existem nulidades formais decorrentes de violação de impedimento ou regras de suspeição. Existe nulidade por ilegalidade do objeto, que é o conteúdo, né? Exemplo, aplicação de penalidade não prevista em lei, enquadramento jurídico manifestamente incompatível com os fatos e punição baseada em conduta que não configura infração disciplinar. Pode haver também, como eu disse, nulidade por inexistência ou inadequação dos motivos, quando os fatos não aconteceram, quando não há prova suficiente, quando a decisão é baseada em fatos inexistentes ou a fundamentação jurídica é incompatível com as provas produzidas. E, finalmente, um vício gravíssimo que pode macular o processo disciplinar, que é o desvio de finalidade. É o caso clássico de um processo instaurado e de uma pena aplicada por perseguição. De cada 10 casos de clientes que me procuram no escritório para que eu advogue em processos disciplinares, 9 são por suspeita de desvio de finalidade. O problema de desvio de finalidade, de processos de perseguição, é a prova. Como que você faz a prova de que, de fato, aquele processo foi aberto só com o objetivo de perseguir o agente? É muito difícil realizar essa prova e a prova tem que ser feita por quem alega. Então, cabe ao acusado invocar um desvio de finalidade se ele quiser suscitar esse tema e que ele seja suficiente para a anulação do processo. Bom, consequências da nulidade. A autoridade declara a nulidade total ou parcial. Se o vício for sanável, a autoridade corrige esse ato, mantendo os atos já praticados. Se o vício for insanável, a autoridade anula. Tem que constituir uma nova comissão, se o processo for todo anulado, e reinstauração e renovação dos atos, se for
necessário. A nulidade pode atingir apenas um ato, uma fase do procedimento ou todo o processo disciplinar. Ok? Resumindo, o sistema de nulidades. A nulidade do processo disciplinar pode atingir a competência, quando ele é realizado por uma autoridade que não tem essa atribuição legal, a forma, quando violada uma formalidade essencial, o objeto, quando o conteúdo da decisão é ilegal, motivo, ausência e inadequação dos fundamentos fáticos ou desvio de finalidade barra perseguição administrativa, reforçando uma vez mais que só há nulidade mediante demonstração do prejuízo. Bom, daria para falar muito mais sobre PAD. Hoje eu enfatizei questões ritualísticas do PAD. Eu fiz uma live semana passada mais genérica, mais abrangente sobre questões relacionadas a processo disciplinar. Recomendo que quem tem interesse vá no meu feed em todas as redes sociais e busque a minha live da semana passada sobre processo administrativo disciplinar. Lembrando que o objetivo desses conteúdos é que nós advoguemos juntos, então aparecendo uma causa no seu escritório que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo pelo link do WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Ou se você for eventualmente acusado de um processo disciplinar e precisar de defesa, entre em contato comigo também. Lembrando ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Se você quiser aprofundar na defesa de servidores, na advocacia tributária, licitações, contratos, trabalhista, previdenciário, entre na home da minha escola, escoladomasa.com.br, ou você pode obter mais informações nos links que estão na descrição desse conteúdo aqui. Ok? Muito obrigado, nos veremos na semana que vem, ou para quem estiver participando do RH 360, se Deus quiser, amanhã, quinta-feira, estarei aí com vocês. Valeu, é isso, até a próxima. Tchau.